Vamos lá, minha gente, é uma satisfação. Seguiremos aqui com mais um programa Saber Direito. Nossa disciplina, Direito Eleitoral. Meu nome é Ricardo Cunha Quimente. Estaremos hoje juntos analisando as questões pertinentes aos direitos políticos negativos e também a estrutura da justiça eleitoral. No nosso último encontro, tratávamos do registro das candidaturas e também dos mecanismos existentes para coibir desvios de conduta durante as campanhas eleitorais. No último encontro, comentávamos que o artigo 15 da Constituição Federal nos traz hipóteses de perda e de suspensão dos direitos políticos. O artigo 15, inciso 1, estabelece que a perda se dá quando a pessoa sofre o cancelamento da sua naturalização por sentença judicial transitada em julgado, considerando-se que hoje se exige para a própria inscrição eleitoral a condição de brasileiro, estrangeiro, à exceção do português equiparado, não pode se inscrever como eleitor, aliás, nem estrangeiro, nem o conscrito, que é aquele que cumpre o serviço militar obrigatório. Nem estrangeiro, nem conscrito pode se inscrever como eleitor. Aquele que perde a sua naturalização se torna estrangeiro e, consequentemente, perde seus direitos políticos. Mesma situação pode ser verificada em relação àquele brasileiro nato que vem adquirir outra nacionalidade. Essa conduta pode lhe acarretar a perda da nacionalidade brasileira e, consequentemente, a perda dos direitos políticos. Pois bem, a segunda hipótese, prevista no artigo 15, aqui estamos diante de uma hipótese de suspensão, é o não cumprimento de obrigação a todos imposta ou de obrigação alternativa. Nessa hipótese também estaremos diante aqui de uma situação que implica em suspensão dos direitos políticos. Até que essa pessoa cumpra ao menos a obrigação alternativa, ela fica com seus direitos políticos suspensos. Temos também a hipótese do artigo 15, inciso 3 da Constituição, que nos traz que a condenação criminal transitada em julgado implica na suspensão dos direitos políticos enquanto durarem os seus efeitos. Condenação criminal transitada em julgado implica na suspensão dos direitos políticos enquanto durarem os seus efeitos. E aqui, essa situação nos traz uma série de questões. Em primeiro lugar, qualquer crime ou precisa ser crime doloso? A interpretação majoritária hoje na jurisprudência é que qualquer crime implica em suspensão dos direitos políticos enquanto durar os efeitos da condenação. E até mesmo contravenção penal. Condenação por contravenção penal, condenação por crime culposo, por crime doloso, não interessa. Se a pessoa foi condenada por um delito penal, por uma infração penal, seja o delito ou não, a contravenção penal ou o delito comum, essa pessoa fica com os direitos políticos suspensos enquanto durar os efeitos da condenação. Uma outra questão que se apresenta é a seguinte: precisa de declaração expressa na sentença? Não precisa. Essa suspensão dos direitos políticos é efeito da própria condenação, é um efeito automático da condenação. Outra questão que se apresenta: enquanto a pessoa cumpre as condições de um sursi, suspensão condicional da pena, enquanto usufrui do sursi, essa pessoa fica com seus direitos políticos suspensos ou não? Sim. Enquanto essa pessoa está submetida às condições da suspensão condicional da pena, ela está sofrendo efeitos da condenação. Tanto é assim que ela sofre restrições. Então, durante o período do sursi, subsiste a suspensão dos direitos políticos. E se estivermos diante da suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Se estivermos diante da suspensão condicional do processo, o que alguns denominam de sursi processual, nessa hipótese,
a pessoa mantém os seus direitos políticos por uma razão objetiva. Se houve suspensão condicional do processo, é porque ainda não há sentença condenatória definitiva contra aquela pessoa. Portanto, não há condenação criminal transitada em julgado. É a hipótese que a pessoa mantém, sim, os direitos políticos, a suspensão condicional do processo prevista no artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais, da Lei 9.099 de 95. Pois bem, dentro dessas circunstâncias, verificamos que enquanto durarem os efeitos da condenação, a pessoa fica com os direitos políticos suspensos. E a Lei das Inelegibilidades, a Lei Complementar 64/90, estabelece que em casos de crimes mais graves, essencialmente, quando estamos aqui diante de uma condenação por crime contra a economia popular, ou o sujeito foi condenado por crime contra a fé pública, entra aqui, inclusive, o estelionato, ou crime contra a administração pública, ou ainda, crime contra o patrimônio público. Por fim, crime eleitoral ou tráfico de drogas, a pessoa condenada por tráfico de drogas, por crime eleitoral, crime contra a administração pública, crime contra o patrimônio público, crime contra a fé pública, ou crime contra a economia popular, essa pessoa fica inelegível por mais 3 anos além do cumprimento da pena. Nesses crimes mais graves, a pessoa permanece inelegível por mais 3 anos além do cumprimento da pena. É o que está na Lei Complementar número 64 de 1990. Subsiste por mais 3 anos. A inelegibilidade, vale dizer, essa pessoa volta a votar, ela readquire o direito de voto, mas subsiste a inelegibilidade. Ela continua com os direitos políticos suspensos na sua capacidade eleitoral passiva. Uma outra questão que se apresenta. A pessoa precisa comprovar a reparação do dano causado pelo ilícito ou pedir reabilitação criminal para readquirir os direitos políticos? Ou seja, precisa reparar o dano? Precisa formalizar um pedido de reabilitação criminal para readquirir os direitos políticos? A resposta é não, não é necessário. Isso está na súmula 9 do Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com a súmula 9, a reaquisição depende apenas de uma manifestação dessa pessoa. Ela precisa demonstrar à Justiça Eleitoral que está com a pena cumprida. É o que basta, não precisa reparar o dano, não precisa pedir reabilitação criminal. Por que precisa comunicar à Justiça Eleitoral? Porque no momento em que houve a condenação, quando se tem uma condenação criminal, a autoridade, o juiz criminal, ao impor a pena, ele já estabelece que se encaminhe cópias, com trânsito em julgado, que sejam encaminhadas cópias justamente à Justiça Eleitoral, para que ali fique anotada a suspensão. Na verdade, esse cidadão vai votar e o nome dele não constará daquela folha de assinatura. Essa pessoa não poderá votar. Ok? Quando a votação era manual, constava e vinha um carimbo, direitos políticos suspensos. Hoje, sequer vai constar o nome dessa pessoa da folha de votações. Outra situação que implica em suspensão dos direitos políticos é a improbidade administrativa. O artigo 15 estabelece que a condenação judicial por improbidade administrativa também implica na suspensão dos direitos políticos. Essa possibilidade nos remete para a Lei 8429 de 1992, a Lei de Improbidade. A diferença da improbidade do crime é que, em relação àquele que é condenado criminalmente, a suspensão dos direitos políticos é automática.
Já em relação àquele que é condenado por improbidade, é necessário que conste da sentença, motivadamente, a imposição dessa sanção. É necessário que conste de forma expressa para fins eleitorais, é necessário, imprescindível, até porque o juiz, quando condena alguém por improbidade, estamos fora do campo criminal, no campo civil, no campo do direito administrativo. O juiz, quando condena alguém por improbidade, ele vai fixar a suspensão dos direitos políticos por um prazo que vai de 3 a até 10 anos. Então, há que se motivar até o porquê daquele grau de suspensão. Então, ali tem que constar de forma expressa, ao contrário do que se verifica na sentença criminal. Além dessas hipóteses de suspensão dos direitos políticos, a Constituição estabelece, no parágrafo 4º do artigo 14, que lei complementar pode estipular outras hipóteses de inelegibilidade. Lei complementar pode estipular outras hipóteses de inelegibilidade. O que é que temos de mais importante de situações recentes? Bem, em primeiro lugar, aquele que tem suas contas rejeitadas por vício insanável, uma decisão do órgão competente, decisão definitiva do órgão competente, rejeitando as contas daquela pessoa por vício insanável, essa decisão, em regra, faz com que a pessoa fique inelegível por 5 anos contados da rejeição das contas. Qual é esse órgão competente que, por vezes, julga as contas, reconhece que é um vício insanável? Normalmente, o órgão competente é o Tribunal de Contas. Normalmente, é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, conforme a gente extrai dos artigos 70 a 74 da Constituição, dentre outros, ele julga as contas dos administradores públicos. Se o Tribunal de Contas julga e reconhece que ali há um vício insanável, em princípio, essa pessoa está inelegível por 5 anos. O Tribunal de Contas julga as contas de todos os administradores? Não. Em relação ao chefe do Executivo, o Tribunal de Contas ele se limita a dar um parecer sobre as contas. E a palavra final é do Poder Legislativo. Quem julga as contas do chefe do Executivo é o Poder Legislativo. Mas outros administradores, dirigentes de estatais, por exemplo, esses têm as suas contas julgadas pelo próprio Tribunal de Contas. Pois bem, estamos aqui, portanto, diante de uma rejeição por vício insanável. Agora, essa rejeição é absoluta? A pessoa efetivamente está inelegível e não cabe mais discussão sobre o tema? Não é bem assim. Essa pessoa ela pode ingressar com uma ação judicial questionando a rejeição das contas. E ela pode, com isso, se manter elegível, desde que observe as seguintes situações. Em primeiro lugar, súmula 1 do Tribunal Superior Eleitoral, súmula 1 do TSE. A pessoa deve entrar com uma ação judicial questionando a rejeição das contas antes de impugnarem seu pedido de registro de candidatura. O cidadão quer ser candidato, teve uma rejeição de contas, ele tem que ingressar com uma ação judicial questionando a rejeição das contas, e desde que não esteja prescrita essa ação, antes de impugnarem o seu registro de candidatura. Súmula 1 do Tribunal Superior Eleitoral. E em 2006, o TSE corrigiu uma distorção muito grande. Os políticos melhor assessorados ingressavam com essas ações judiciais, pouco antes de pedir o registro da candidatura, ações eventualmente absolutamente infundadas, com argumentos pífios, e ainda assim mantinham a elegibilidade.
enquanto se discutia a questão no judiciário. Às vezes cumpria um mandato inteiro e não vinha a solução em razão dos inúmeros recursos. Hoje, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, já ratificada pelo Supremo em sentido diverso, a jurisprudência no seguinte sentido: já não basta ingressar com a ação questionando a rejeição das contas. É necessário que se obtenha uma antecipação de tutela, ou ao menos um provimento cautelar, que autorize a candidatura. O simples ingresso da ação já não é suficiente para garantir a candidatura. É necessário que essa pessoa, que o candidato interessado, obtenha uma antecipação de tutela. São as decisões mais recentes do Tribunal Superior Eleitoral e, essencialmente, temos isso hoje firmado em relação ao tema, verificar aqui se eu tenho o número, em recursos ordinários do Tribunal Superior Eleitoral, são as decisões mais recentes nesse sentido. Aliás, desde 2006 é que se firma a orientação nessa linha.